Boa noite a todos e bem-vindos a mais um About Investments. Hoje vamos falar de uma temática que está a mudar o mundo dos investimentos, os fundos de investimento sistemático. Connosco temos Francisco Neto, Vice President na equipa do Wealth da BlackRock Ibéria, e que nos vai ajudar a perceber um bocadinho melhor aqui este conceito dos fundos de investimento sistemáticos, que esperemos que seja útil. Todas as questões que tenham, sintam-se à vontade para colocar. Francisco, obrigado por estares aqui connosco, obrigado pela disponibilidade. Obrigado, eu. Se calhar aqui para começarmos de uma maneira assim um bocadinho mais ligeira e tendo em conta que há de haver gente em casa que não está tão por dentro desta temática dos investimentos e dos fundos de investimento sistemáticos, eu se calhar começava por te perguntar, porque é assim, o nome em si parece um bocadinho técnico, mas no que é que consiste verdadeiramente o investimento sistemático e de que forma é que se diferencia dos fundos mais tradicionais, que se calhar muitos dos nossos clientes lá em casa já conhecem? Fantástico. Antes de mais, boa noite a todos os que nos ouvem. Obrigado ao Active Bank por contar connosco. É um prazer enorme, em nome da BlackRock, estar aqui presente a desmistificar todo este conceito em torno do investimento sistemático. Portanto, de uma maneira, eu diria, muito direta, as pessoas tendem a associar os fundos de investimento tradicionais àquilo que denominamos por investimento fundamental, ou seja, fazer a típica análise fundamental aos dados financeiros de uma empresa para depois avaliar se essas métricas merecem ou não um investimento por parte do gestor do fundo. O investimento sistemático o que faz é juntar a vertente humana com a máquina, ou seja, recorrendo à imensidão de dados que temos hoje em dia disponíveis e todos os sinais que nos podem dar em diferentes vertentes da sociedade, a BlackRock o que faz é desenvolver modelos de inteligência artificial proprietários que possam, de maneira eficiente, trabalhar e interpretar e desenvolver sinais com base em todos os dados que possamos ter em torno de qualquer setor ou vertente da sociedade. Toda a informação acaba por ser útil. Exatamente. Ou seja, aproveitar todo este espectro de informação que temos nos dias de hoje, para que com isso possamos dar ao gestor do fundo, ou dos fundos em questão, uma maior direcionalidade nas apostas que queira ou não tomar. Portanto, no fundo, é conjugar, é desenvolver estes modelos que trabalhem e interpretem da melhor maneira possível dados para que nos possam dar sinais sobre onde e quando fazer apostas de investimento. Aproveitar igualmente, Pedro, para desmistificar um conceito, porque muitas vezes o investimento sistemático está associado a uma black box, portanto, como se fosse algo muito automático, por assim dizer. O que não é verdade. Portanto, os modelos que nós utilizamos de inteligência artificial são apenas, ou nada mais que, uma ferramenta de otimização para ajudar o gestor, ou seja, a tal vertente humana, a tomar as melhores decisões. Um complemento à atividade. Por assim dizer. Correto. Francisco, acabaste aqui também por já responder um bocadinho àquilo que eu te ia perguntar a seguir, porque no fundo aquilo que eu queria saber também era como é que a BlackRock, tendo em conta que tu já partilhaste também aqui um bocadinho aquela que é a vossa abordagem nesta temática, eu perguntava-te quais é que são os grandes fatores que vos distinguem dos principais players também do setor, em que é que vocês operam de maneira diferente, que possa fazer da BlackRock também uma opção muito viável, que é claro. Certo. Acima de tudo, e primeiramente o facto de termos começado já há mais de 30 anos com investimento sistemático, nomeadamente no espectro acionista, ou seja, em ações, em fundos de ações, tendo em conta esta vertente mais quantitativa do investimento sistemático. Portanto, desde 1980 que a BlackRock já incide parte do seu raio de ação aqui na vertente mais quantitativa no mundo dos investimentos. Temos uma equipa bastante vasta de profissionais dedicados com sede em São Francisco, mas igualmente com expertise local em torno de todo o mundo, portanto, que nos confere aqui também uma vertente muito forte do ponto de vista do desenvolvimento destes modelos de inteligência artificial para optimizar as nossas carteiras. Portanto, esta operacionalidade que temos vindo a desenvolver ao longo das últimas décadas também permitiu agrupar, por assim dizer, uma imensidão de dados que são hoje em dia proprietários da BlackRock. Portanto, nos dá aqui, achamos nós, uma vantagem competitiva quando comparado com players que estão há menos tempo no mercado. Claro. Por outro lado, são já 3 décadas também a desenvolver e a melhorar estes modelos. Portanto, os inputs, lá está aqui a vertente humana, vai incluindo nos modelos, portanto, vão sendo melhorados. Portanto, tudo isto acabam por conferir aqui algumas vantagens que achamos que
dão aqui uma vertente especial à BlackRock. Agarrando aquilo um bocadinho naquilo que estavas a dizer, porque é assim, pronto, nós hoje em dia estamos todos conscientes disso, vivemos num mundo que é dados, 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 dados. Basta ver o que acontece online a cada minuto. E aquilo que eu te perguntava é como é que, em primeiro lugar, como é que esses dados acabam por entrar aqui no mundo dos investimentos e também de que forma, que tu já referiste, a inteligência artificial é que faz a incursão também aqui nesta temática. Ajuda a tomar decisões mais rápidas, mais consistentes. De que forma é que a inteligência artificial entra aqui também? 100%, ou seja, isto basicamente acaba por entrar no mundo dos investimentos de uma maneira mais incisiva, lá está, a partir da década de 80, 90, à medida que fomos começando a ter mais informação disponível através da internet. Portanto, aí fica... Boa noite. Peço desculpa por esta pequena interrupção. Tivemos aqui um problema técnico. Isto é uma coisa que as lives têm muito e pedimos desde já desculpa a quem está em casa a assistir por esta falha. E vamos então agora retomar a sessão. Francisco, voltando aqui à temática que estávamos a falar aqui do papel dos dados e da inteligência artificial e do seu papel na tomada de decisão também. A questão da consistência, da rapidez e etc. E peço desculpa por termos cortado aqui o raciocínio. Pedia-te que voltássemos então, por favor. Certo. Não, sem problema nenhum. Faz parte. É a tecnologia. Daí a importância da vertente humana também. Exatamente. Nós, no investimento sistemático, fazemos a mesma coisa. Portanto, não é algo muito só automático, mas sim também sempre com a vertente humana para ajudar e para otimizar o máximo possível. Não, voltando aqui à questão dos dados e da importância. Portanto, nós hoje em dia temos uma imensidão de dados disponíveis. Estes dados são cada vez mais, em termos absolutos, mudam de forma constante, temos novos dados a toda a hora, portanto, é preciso ter ferramentas que nos permitam trabalhá-los de maneira eficiente, de maneira rápida, para que possamos extrair valor real desses dados. Claro. Porque se eu, por exemplo, há 20 anos atrás, para citar um exemplo, não tinha capacidade de ter um modelo que me lesse um relatório de contas de uma empresa em chinês, por exemplo, e demorava tanto tempo ao ponto de, se calhar, quando tivesse toda a informação resumida, já não ser eficiente, porque o tempo vai retirando alguma eficiência às decisões. Hoje em dia isso já não acontece. Há modelos que leem relatórios de milhares de páginas em segundos. Há modelos que conseguem até contextualizar palavras que possam aparecer chave nos modelos, nos relatórios de contas. Portanto, há esta capacidade de interpretar os dados de uma maneira mais eficiente, de uma maneira rápida, portanto, dar uso aos benefícios que nos possam dar. Portanto, muito importante nesse aspecto. Portanto, aqui a inteligência artificial acaba por ser, uma vez mais, e repito, uma ferramenta de otimização àquela que depois será a tomada de decisão da vertente humana. Portanto, a vertente humana não deixa de estar encarregue de fornecer os inputs aos modelos, de otimizar os modelos e de, mais importante ainda, fazer a pergunta certa ao modelo, ou seja, que queremos que o modelo responda ou dê resposta a. Ou seja, aqui a parte da instrução à máquina tem que ser exatamente, porque a máquina não nasce ensinada, nem se auto-ensina. Não é? Exatamente. Portanto, um exemplo muitas vezes referido aqui por nós é o exemplo do Covid, por exemplo. A máquina nunca tinha vivido ou experienciado uma pandemia. Portanto, as avaliações que podia fazer de algum tipo de setores, nomeadamente o setor da aviação, por exemplo, na altura ficou... Não iriam prever, não iria ser capaz de prever... Tal e qual. Ok. Francisco, eu se calhar agora nós tentamos sempre aqui ir incluindo algumas perguntas de quem está em casa que nos vai fazendo. Claro. E nós temos aqui o Ricardo Pinheiro no Facebook que nos faz a seguinte questão, que é: o investimento sistemático aplica-se tanto a ações como a obrigações? Que diferenças existem entre estas classes de ativos? Certíssimo. Aplica-se aos dois, ou seja, há fundos hoje em dia de investimento sistemático, tanto no espectro acionista como no espectro obrigacionista. Não obstante, o espectro acionista é mais, ou está numa fase mais desenvolvida. Porquê? Porque começou antes, portanto, os modelos e a maneira como trabalham os dados, falando aqui naturalmente pela BlackRock, está mais desenvolvida. No espectro obrigacionista, utilizamos o investimento sistemático neste momento ainda mais só como uma ferramenta de otimização das carteiras, ou seja, dos nossos clientes, por assim dizer. Portanto, pegamos nas carteiras dos nossos clientes e, através dos nossos modelos, damos ali um boost de otimização. No caso do investimento sistemático,
em ações por si mesmo, já temos a nossa própria gama de produtos desenvolvida ad hoc à escolha do cliente, por assim dizer. Portanto, está numa fase já, eu diria, 2 ou 3.0 quando comparado com o espectro obrigacionista. É tudo uma questão de tempo e de aprendizagem da máquina, lá está. Ok, correto. Agora aqui uma questão que eu sei que pode ser um bocadinho tricky, mas eu vou-te perguntar à mesma. E eu acho que pode ser muito útil para quem assiste em casa, que é... consegues dar-nos algum exemplo que mostre de que forma é que os dados podem antecipar uma determinada tendência? Eu sei que muitas vezes falamos de transações com cartões, movimentos em centros comerciais, pesquisas online, tudo isto sabemos que tem influência. E lá está, perguntava de forma é que os dados podem ajudar a antecipar então a tendência. Certíssimo. Há vários exemplos e esses que acabas de referir são bastante ilustrativos. Ou seja, eu posso ter acesso à direcionalidade das transações de cartões de crédito, por exemplo, para saber qual é que é o tipo de consumo que está em maior evidência ou não nos últimos meses, por exemplo. Eu posso ter acesso aos sensores dos parques automóveis à porta de um centro comercial ou de centros comerciais para saber a afluência ou não das pessoas aos centros comerciais e, com isso, tentar comparar com períodos passados e daí tentar deduzir se há mais ou menos pessoas em centros comerciais e, consequentemente, se o consumo vai ser maior ou menor. Um exemplo também bastante interessante é, por exemplo, o que se fala no tweet ou no Instagram ou nas redes sociais, por assim dizer, em relação a determinado tema macroeconómico ou político, por assim dizer, para tentar aqui delinear um pouco qual é que vai ser a direcionalidade geopolítica. Ou ainda, e também um exemplo bastante comum, que é eu posso olhar para os dados financeiros de uma empresa e considerá-los positivos, mas se tiver acesso às opiniões do consumidor sobre essa empresa e essas opiniões forem negativas, em que é que ficamos? Portanto, isto aqui acaba por ser também um exemplo bastante interessante. Portanto, e todo este tipo de sinais, depois, consoante a pontuação que nós lhes atribuímos, ajudam-nos a tomar decisões de investimento mais acertadas, ou pelo menos de maneira mais consistente, sem ter tanto enviesamento humano, por assim dizer. Certo, então, mas... por exemplo, isto é a pergunta para 1 milhão de euros, não sendo, mas com tantos dados, com tanta informação, com a inteligência artificial, de facto já falámos aqui também naquele que é o papel humano em todo o processo, mas continua a haver espaço para a intuição humana. E perguntava-te também, desculpa, qual é que é o papel do gestor, qual é que é o papel que o gestor tem neste processo também. Certíssimo. À tua primeira pergunta, Pedro, se continua, eu ia mais longe ainda. Tem de haver sempre espaço para a vertente humana. Portanto, isto não se trata de um processo, como dizia ao início, automático, totalmente automatizado. Portanto, o modelo, sim, é uma ferramenta muitíssimo importante para a interpretação dos dados, naturalmente, para trabalhar os dados, mas o modelo é construído pelo humano. Portanto, o modelo dá resposta àquilo que o humano lhe for pedindo que dê. Portanto, o modelo desenvolve-se de acordo com aquilo que o humano for incluindo em termos de inputs para o modelo. Portanto, sim, é muito importante e tem de haver sempre espaço para a vertente humana, porque senão seria um processo, aí sim, uma black box, ou seja, seria um processo altamente opaco e que não é o que se quer. Claro. E isto aqui leva-me... Eu vou aproveitar para fazer aqui a ponte, porque temos aqui o Rafael Outeiro no Instagram que nos pergunta o seguinte, e eu acho que faz sentido se calhar enquadrar aqui, que é, muita gente fala dos benefícios da inteligência artificial nos investimentos. E os riscos? Que riscos é que isto acarreta ou que pode acarretar e que é importante também quem nos vê ter essa percepção? Certíssimo. Naturalmente que haverá sempre riscos no sentido em que o modelo nunca é... O modelo, ou os modelos que utilizamos, nunca são uma versão 100% otimizada, ou seja, na sua máxima força. Portanto, há sempre margem para melhorar e, portanto, por vezes o modelo, ou os sinais que são gerados pelos modelos, podem dar aso a uma interpretação errada por parte do gestor. Claro. Portanto, esse é falível, não é? Exatamente, claro. É falível. Portanto, e esse é um dos problemas que pode acontecer, os próprios limites dos dados, portanto, ou seja, se esses dados são fiáveis, não são fiáveis, são consistentes, não são, a própria consistência dos mesmos, portanto, isto acaba por ser um processo evolutivo que queremos que se vá tornando cada vez mais eficiente e optimizado, mas até lá,
Portanto, onde haver, são as falhas que existem neste caminho que depois vão permitindo, inclusive, a melhorar os próprios modelos. Portanto, nem sempre será um processo, muitas vezes, como as pessoas que tendem a atribuir à inteligência artificial, infalível. Portanto, há aqui uma autoeducação a ser feita, não é, nesse aspecto, ao próprio modelo. Claro, eu até acho, e não sei se concordas comigo ou não, mas eu até diria que eu acho que é uma das, se calhar a grande beleza desta temática é precisamente isso, é nós sabermos que hoje em dia as coisas estão de uma maneira, mas que a tendência é que melhorem, que haja cada vez mais informação e que seja cada vez a antecipação e a previsão de algumas tendências, etc., seja cada vez mais fácil e mais próxima do produto final. Não é? Certíssimo, sem dúvida alguma. Inclusive, para ilustrar aqui, por exemplo, com um exemplo, muitas vezes o que se faz para ler relatórios de contas pesados de milhares de páginas de empresas é pedir ao modelo que extraia a quantidade de palavras que são palavras-chave, por assim dizer, para tentar interpretá-las. Muitas vezes essas palavras-chave podem não estar dentro do contexto que nós achamos que estão. Certo. Não é? Portanto, o modelo não é humano, portanto, o modelo não auto-aprendeu a contextualizar o uso de palavras-chave. Não é? Portanto, nesse aspecto, pode dar aso, por exemplo, a uma interpretação errática. Não é? Portanto, é um exemplo que muitas vezes, inclusive, referimos para demonstrar que lá está. Isto é um processo evolutivo, que hoje em dia os modelos cada vez mais já têm, sim, ou já vão tendo essa capacidade de contextualizar o uso de palavras-chave. Vão-se aperfeiçoando, vão melhorando com os nossos inputs, lá está. Exatamente. Ok, correto. Francisco, em termos ou seja, no papel do investidor, para quem está a ver-nos em casa, quais é que são as grandes vantagens do fundo sistemático? Porque nós muitas vezes podemos ouvir falar aqui na consistência nos retornos, podemos falar no menor risco de enviesamentos, o acesso a oportunidades que se calhar anteriormente só estavam ao acesso de grandes investidores, mas quais é que são as grandes vantagens dos fundos sistemáticos? Certo. Acima de tudo, a grande vantagem do investimento sistemático passa por tentar dar ao investidor final uma qualidade do alfa que é gerado, ou seja, do retorno que se difere daquilo que foi o retorno do mercado, ou seja, superior ao que o mercado gerou, de maneira consistente e com qualidade, ou seja, um alfa que tenha qualidade, que não esteja dependente de fatores genéricos de mercado, por assim dizer, de uma maneira muito simplista. Portanto, não correlacionado, ou seja, alfa que possa ser extraído de sinais consistentes que o nosso modelo vá gerando. Okay? Para além disso, permite ao investidor aproveitar aquelas que são as bondades para quem acredita nesta vertente da inteligência artificial e naquilo que os dados nos possam dar ou não enquanto utilizadores de informação e de tentar tirar vantagem de todo o fluxo de informação que existe hoje em dia disponível, porque acreditamos que, quando acessível de maneira rápida e bem interpretada, pode sim gerar uma vantagem para o investidor. Por último, o facto de serem modelos já bastante otimizados e com uma escala enorme, estes fundos, ao contrário do que muita gente pensa, não são fundos caros, por assim dizer. Certo. Ou seja, são fundos que muitas vezes podem ser associados a comissões de gestão elevadas, mas que não é o caso. Portanto, pelo contrário, tentam ser ferramentas ou proposições ou soluções de investimento eficientes que aproveitam a bondade de toda esta imensidão de dados existentes a um custo aceitável para o investidor final. Ok. Certo. Francisco, aqui nós já nos estamos a aproximar do fim. Eu queria fazer-te aqui mais uma pergunta que nos estão a fazer no Instagram, a Carolina Marques, que pergunta o seguinte: o investimento sistemático junta sabedoria humana com o input da máquina, como temos falado ao longo de toda a conversa. Quais é que são, assim, mais especificamente as competências que aporta cada um? Porque, quer dizer, nós, de uma maneira geral, já referimos que muitas vezes nós damos os inputs, ou uma parte dos inputs à máquina, e que é o papel da máquina a seguir trabalhá-los com base naquilo que nós lhes dizemos.
mas será uma linha assim tão bem definida, esta questão do papel do humano, o papel da máquina, porque muitas vezes parece que se quer separar, mas eu tendo muitas vezes a acreditar que as coisas se juntam, que uma não funciona sem a outra e que se complementam. E aproveitava aqui a pergunta da Carolina para tentar perceber aqui isto. Certíssimo, e é uma excelente pergunta. Eu aqui posso utilizar um exemplo para tentar deixar aqui claro para quem nos ouve. Se tivéssemos uma folha em branco para delinear aquilo, e eu sou um gestor e para delinear aquilo que quero para o fundo, de maneira que vou tomar ou não risco numa determinada empresa ou num determinado setor, o gestor, a vertente humana, vai definir quais é que são as métricas. Ou seja, em termos macroeconómicos, quais é que são os inputs que eu quero ver ou não, sinais positivos ou negativos. Em termos de sentimento de mercado, quais é que são os inputs aqui que eu quero ver ou não, uma vez mais, como positivo ou negativo. Em termos de fundamentais das empresas, o que é que eu quero ver ou não, o que é relevante para mim ver ou não. A evolução dos lucros, o volume das vendas, os custos com pessoal, etc, etc. Portanto, o gestor, a vertente humana, vai delinear quais é que são as métricas que para si são importantes para tomar decisões. O modelo vai otimizar a informação em cada uma dessas métricas para o gestor. Ou seja, tomando por exemplo na evolução das vendas, o modelo vai pegar em todos os dados disponíveis em diversas vertentes, seja nos relatórios de contas, seja no consumo dos cartões de crédito, seja nos levantamentos de dinheiro, etc., no fluxo de pessoas nas lojas, nos supermercados, e vai trabalhar esta informação para o gestor. Portanto, a máquina otimiza, o gestor desenha e decide. Portanto, lá está, a tal complementaridade que temos vindo a falar. E acho, Francisco, se calhar se estiveres de acordo, que fechamos com chave de ouro. Portanto, acho que quero-te agradecer mais uma vez a tua participação. A quem está lá em casa a assistir, obrigado também por terem estado desse lado. Relembramos e pedimos desde já desculpa se não tivermos sido capazes de responder a algumas das questões. Podemos responder a posteriori. Queremos dizer-vos também que esta sessão ficará disponível no YouTube do Active Bank, portanto podem sempre rever a qualquer momento que queiram. E continuem atentos desse lado e encontramos em breve na próxima sessão do About Investments. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Fantástico, muito obrigado, Pedro. Boa noite a todos igualmente. Obrigado.